Muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um Verdade da Mentira. Hoje, na sua segunda emissão, com uma realidade absolutamente diferente da que encontramos há apenas uma semana. O Supremo Tribunal de Justiça falou. A PSP fez buscas. Encontrou-se uma alegada rede de corrupção, drogas e dinheiro. E o governo parece que caiu, mas será que caiu? Para comentar a atualidade e descobrir a verdade da mentira, tem como habitualmente o engenheiro Jorge Tadeu, presidente, fundador e apóstolo da Igreja Maná. Engenheiro Tadeu, é uma semana bombástica. Menos de 48 horas depois do início da emissão do Você Decide, uma campanha que lançou para fazer cair, penso eu, o governo parece que caiu. Esperemos que caia. Não, eu acho que veio como uma surpresa para toda a gente, principalmente para o Primeiro-Ministro e os outros ministros, e até para o Presidente da República. Agora, eu acho que, ao contrário do que muita gente pensa, é o princípio de uma nova era em Portugal. Os portugueses têm é que saber os seus direitos, começar a exigir os seus direitos e fazer com que os juízes, como por exemplo o juiz Dr. Henrique Araújo, faça mais daquilo que ele começou a fazer. E então, sim, é um processo que não vai parar e, finalmente, os portugueses vão ter os seus direitos. O juiz Henrique Araújo, que fez capa do Nascer do Sol, o semanário, no dia 3, a capa é bastante interessante, é um jornal reconhecido, e que logo na capa diz: a corrupção está instalada em Portugal. Surpreendeu ver um juiz a dizer uma coisa assim? Claro que me surpreendeu, porque quando eu recebi pela primeira vez a Constituição, foi-me dada por um juiz do topo, que se converteu e disse: você anda sempre irritado com essas coisas, eu vou-lhe ensinar certas verdades, lê lá isto. E ao fim de uma semana eu fui almoçar com ele e disse: mas isto é verdade? É. Mas faz alguma coisa com isto? Não, nem 10%. Então o senhor que está nesse cargo, então é corrupto? Sou. Então, você está a dizer que é corrupto porquê? Porque não tem alternativa, eles mandam em nós, nos coajudam, eles nos amarram. E então, quando eu disse: mas, sei lá, aqui diz que a justiça é separada do Estado. E ele disse: diz, e não. Então, quem é que controla a justiça? São eles. Então, é uma luta que eu tenho com os juízes, não só com esses, com outros. Quando é que vocês assumem controle daquilo que está na Constituição? Portanto, quando eu ouvi o juiz do Supremo Tribunal dizer isto, que é inédito ao longo dos 50 anos, né, da democracia, nunca ninguém, vamos até dizer, se atreveu a dizer tal coisa. Isto é uma afronta aos poderes que estão no governo. Uma das citações que tem sido muito falada e que eu vou parafrasear é: o fenómeno da corrupção que está instalado em Portugal e que tem uma expressão muito forte na administração pública. Isto não é uma simples percepção, é uma certeza. Quando ele diz que tem a certeza que existe corrupção, queixa-se ao longo desta entrevista de 4, 5 páginas de que os tribunais não têm os meios para funcionar como deve de ser. Queixa-se de uma rede informática que está misturada com o próprio governo. Qual é o próximo passo? É muito fácil. Ao contrário do que pode parecer, é muito fácil. Ele é um órgão soberano. Eu vou ler, só para as pessoas saberem que isto não é conversa de café. Diz aqui acerca dos tribunais, o artigo 202. Os tribunais são órgãos de soberania. Soberano quer dizer que é independente do Estado, dos governantes. E, portanto, ele tem que ser soberano, ele tem que ser separado. E tem que administrar a justiça em nome do povo. Ora, se o governo não lhe dá os meios, ele usa aquilo que vem aqui nos crimes de responsabilidade dos titulares de cargo público, que é a Lei 34/87, que diz que o titular de um cargo público, por exemplo, o Primeiro-Ministro, o Medina, seja quem for, não dá ou impede, constrange o livre exercício de um órgão soberano. Ou seja, se o Medina, se o Primeiro-Ministro não dá o dinheiro para ele ser soberano, não dá a rede de computadores para ele ser independente, bem, então o doutor juiz não tem nada que se queixar.
ele tem que executar a lei, e se eles não obedecerem, tem que prendê-los. E dá prisão, diz aqui, o titular de cargo público que impedir ou constranger o exercício do provedor de justiça, etc., é punido com prisão de 1 a 5 anos. Então, veja só, o que é que eu digo até ao próprio doutor juiz? Imagine, um general vai dizer: ai, eu queria entrar no quartel, mas o soldado não me deixou entrar. Epá, mas você não é o general. Então o soldado é que manda em si. Então o Medina é que manda em si. Então o primeiro-ministro é que manda em si. Não, você que é o soberano, você é que manda. E depois, se ele não acatar, você manda-o prender e a prisão vai de 1 a 5 anos. É muito fácil. É só dizer isso, ele tem 8 dias para pôr a vida dele em linha. Por isso é fácil. Se ele não puser, para mais, o Supremo Tribunal só tem é que executar aquilo que já está na lei. Ele é soberano. Ele não tem que obedecer a ninguém, ele tem que obedecer à lei. O juiz do Supremo Tribunal tem que fazer isto acontecer. Quando isto começar a acontecer, você vai ver que todos os outros vão tremer e muitos vão ser presos. O interessante é que esta entrevista que tinha sido falada no fim de semana passado, na altura em que nós transmitimos precisamente o primeiro A Verdade da Mentira, e depois é publicada na terça-feira. Terça-feira o dia começa com buscas na casa, na residência oficial do Primeiro-Ministro. É indicador que alguma coisa vai mudar, porque nessas buscas, e deixe-me só aqui puxar para ter os dados certos, nessas buscas foram encontrados 75.800 euros em dinheiro espalhados por envelopes no gabinete do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. Nas buscas que decorreram na casa de um dos ministros da República foram encontradas drogas. Nas várias demandas que foram feitas pela polícia, foram encontradas provas que indicam que existe uma alegada rede de corrupção no governo em Portugal. Podemos esperar que vá haver uma mudança? Vai porquê? Porque eu creio que não é por acaso que o doutor Henrique Araújo se atreve a fazer aquilo que é suposto fazer há muito tempo, e os outros a mesma coisa. Porquê? Porque não só eu estou a distribuir e ensinar milhares e milhões de pessoas quais são os direitos e o que é que os juízes têm que fazer, que não fazem, chamando-nos até aos juízes que não obedecem à lei de criminosos. Porque, então, os juízes, é evidente, ficam furiosos, não gostam de ser chamados a tal e começam a dizer que não aos governantes. Começam a dizer não e isso agora tem que se levar a rigor. Portanto, nós temos é que continuar a ensinar o povo os direitos que têm, o que é que o governo é obrigado a fazer, que é dar os direitos, casas, fazer bairros, não é pôr-se na rua, é manter os hospitais, melhorar os hospitais, não é fechar até, portanto, urgências para crianças, isso é de besta, isso é uma coisa horrorosa. É parar, proibir o governo de fazer atos ilegais, como, por exemplo, vangloriar-se que conseguiram congelar 110 mil salários. Isso é uma coisa que é abominável. Então a pessoa vai viver como? Então o juiz não sabe que a Constituição diz, logo no preâmbulo, que nós saímos da ditadura e nos foram restituídos direitos e liberdades fundamentais e que o Estado é um Estado de direito, baseado na dignidade da pessoa humana. Qual é a dignidade da pessoa humana quando um governo, que é o primeiro-ministro, o Medina e essa malta toda, vai tirar dinheiro, cortar salário, o bebê vai comer o quê? A pessoa vai dar de comer às crianças como? Portanto, é isso que o juiz tem que fazer atenção. E depois, deixa-me só dizer uma coisa interessante. As pessoas estão muito ocupadas, e com razão, porque um juiz foi apanhado com droga em casa e ele vai dizer... O juiz... Os juízes também admitiram consumir drogas, mas isso foi há mais tempo. Mas o ministro. O outro foi apanhado com dinheiros separados em envelopes. Toda a gente sabe o que é que isso quer dizer. Num gabinete do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, dentro do Palácio de Belém. Não podia ser pior. Mas sabe que por mal que isso seja, isso não é o pior. O pior é que eles não obedecem à Constituição. E o juiz está a fazer muito bem, ele tem que obedecer à Constituição.
Portanto, não chega o doutor Henrique Araújo queixar-se, ele não tem que se queixar, ele tem que dar ordens. Porque se ele não der ordens, fica a meio e ele continua a ser, para mim e para a Constituição, um criminoso. Ele não é uma pessoa qualquer, ele é obrigado a fazer isto, que é pôr os governantes a fazerem aquilo que está escrito que eles têm que fazer. O que é que o governo é suposto fazer? Você já reparou que depois deste tumulto todo, ninguém fala dos direitos do povo, ninguém fala do povo, ninguém fala daquilo que é suposto falar. Ou seja, o que é que o presidente quer? Manter eu ia chamar um palavrão, que é um nojo, porque ele está preocupado com o dinheiro. Para quê? Você já viu que o dinheiro que vem não é para fazer as casas que ele é obrigado a fazer, não é para fazer hospitais e pôr os equipamentos e manter as urgências. Não é para isso, é para os negócios deles. Ora, o juiz, para mais o Supremo, tem que chamá-los e dizer ou vocês fazem isso desde já, ou eu vou ter que aplicar o artigo 10 do artigo 10 da lei que eu disse há bocadinho, que diz que ele vai ser punido com prisão de 1 a 5 anos. Estamos muito entusiasmados. E ainda não chegamos à parte do governo propriamente cair. Porque, a dada altura, durante esta manhã complexa de terça-feira, o Primeiro-Ministro dirige aí sim a Belém, fala com o Presidente da República e apresenta a demissão. Umas horas mais tarde, sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa aceita essa demissão num comunicado da Presidência e marca um Conselho de Estado que aconteceu à data que estamos a gravar, ontem, em que sai a decisão de que o governo vai cair, mas não vai cair já, porque falava há pouco, há uma questão de um orçamento, um PRR que tem a ser mantido. O processo foi bem levado. O Marcelo Rebelo de Sousa sai bem desta situação? Pessimamente mal. O Presidente da República é uma das pessoas que fez isto. Foi professor desta matéria. Ele sabe o que é que isto é. Mas ele jurou, pela honra dele, que ia fazer com que isto funcionasse. E ele não faz com que isto funcione. Há muitas leis que ele deixa passar que são contrárias, proibidas disto. Mas pior ainda, ele comete crimes contra a Constituição. Este é o nosso presidente. Ele é boa pessoa. Bem, ele dá abraços e beijos. Ele é uma joia de boa pessoa. Não, ele não é boa pessoa. Pelos frutos é que a gente vê. Jesus disse, a árvore vê-se pelos frutos. Os frutos são maus, a árvore não pode ser boa. Então, qual é os frutos do presidente? Sabe qual é? Ele vai e não obedece a nada do que está aqui. Bem, a nada não é bem, não é? Muita coisa não obedece. Vou dar um exemplo muito simples. Como é que ele se atreve a fazer uma festa religiosa quando ele não pode fazer uma festa religiosa? Nem chamar o Papa. Como é que ele se atreve a dizer para se gastar o dinheiro, milhões, numa festa que é proibida de fazer? Então onde é que está a Constituição? Por que é que ele não põe o governo a fazer aquilo que ele, em primeiro lugar, antes de mais nada, tem que fazer? Sabe o que é? Habitações para que a pessoa possa pagar ou na compra ou no aluguer com o salário que ganha. Não existe tal coisa. E ele está a ouvir eles quererem tirar casas às pessoas que têm 2 casas, o que é crime. E não obriga o governo a fazer isto que está legalmente instituído. Portanto, o presidente, que também é soberano, ele não liga nenhuma a isto. Ele quer aquela geringonça. E depois você diz, ele está preocupado com os dinheiros que vêm da Europa. Não, ele não está preocupado com os dinheiros que vêm da Europa. Está preocupado com os dinheiros que vêm para os amigos. Porque aquele dinheiro não vai para o povo. Vai para sempre a mesma coisa. Você vê que eles nunca falam dos hospitais que vão investir. Não é investir, é suportar as despesas dos hospitais, tudo aquilo que é o prioritário. É as TAPs, é tudo o resto. Portanto,
ele é, à lei da Constituição, um criminoso. E o juiz só tem que fazer uma coisa, chama o presidente e diz, o senhor faz isto, ou então temos aqui 1 a 5 anos. É engraçado. Sei, eu sou radical. Por acaso não era o que ia dizer. É engraçado e quase num tom humorístico. Marcelo Rebelo de Sousa foi acusado de ajudar um casal de gêmeas num tratamento médico que custou ao Estado português cerca de 4 milhões de euros. É isso que ele deve fazer? Procurar ajudar as pessoas com saúde nestas situações? É porque esse caso desapareceu e eu gosto de... Veja bem o que eu vou dizer. Há casos que eu tenho que dizer, presumivelmente, porque eu não sei, não vi, nunca vi se isso é verdade ou não é. Outra coisa que não é presumivelmente é os crimes do primeiro-ministro. Ele cometeu crimes que ele não pode não fazer o que eu acabei de dizer. Ele não pode usar primeiro os dinheiros para a TAP, etc, etc, e não usar os dinheiros para aquilo que eu acabei de dizer, porque é o trabalho dele. Ele nem sequer pode alegar falta de dinheiro, porque até lhe soma dinheiro. Portanto, isso não é alegadamente, é mesmo assim. Agora, quando você fala do presidente que eu acredito nessa história, mas sou eu a falar, quer dizer, eu acredito que como é que aquele casal vai ter aquela benesse, nem sequer é português, e desaparecem documentos. Sabe porquê é que desaparecem documentos? Porque o juiz tem o sistema informático nas mãos dos malandros. O caso continua a ser desenvolvido e descobrimos que Diogo Lacerda Machado, amigo pessoal do primeiro-ministro e inclusivamente padrinho de casamento, o ministro João Galamba e Vítor Scária, o chefe de gabinete, todos eles são indiciados como arguidos. O governo terá alegadamente mais pessoas envolvidas nesta teia? É evidente. O próprio, felizmente, pela primeira vez vejo que um juiz do Supremo fala atrevidamente. Ele já devia ter falado desde o primeiro dia, mas vá lá. A corrupção está instituída. Não é preciso ser nenhum cientista nem político para ver. Porque, por exemplo, eu que sou líder de igreja, tenho milhares e milhares de pessoas, estou cansado de ouvir homens de negócio da nossa igreja dizer, eu para fazer um negócio ou faço apadrinhamento, ou seja, dinheiros, os tais envelopes que o outro apareceu, é esses envelopes que aparecem. Está a ver? Sai de um empresário normal, um empresário que quer fazer a sua vida, tem que dar um dinheirinho para o partido, um dinheirinho para o ministro. É isso que existe mesmo. Quando investigamos um bocadinho Vítor Scária e aconselho a todos a procurarem um bocadinho de informação, descobrimos que ele é licenciado em Economia, economista, foi professor do ISEG, mas que no seu currículo tem assessor económico de José Sócrates entre 2005 e 2011. Depois mantém as mesmas funções junto de António Costa, com uma interrupção por causa do Galpgate, que é um caso que foi muito falado, de vários políticos que foram levados a um campeonato de futebol pela Galp só porque queriam muito assistir. E depois, em 2020, volta ao espaço mediático como chefe de gabinete. Este tipo de pessoa devia de estar neste tipo de cargo? Claro que não. Ouça, a mim, sinceramente, enojou a maneira como o presidente Marcelo Rebelo de Sousa falou ontem ao país. Porque ele falou num tom e disse, não sei se foi no comunicado curto e o último se foi antes, mas ele falou que, pronto, o primeiro-ministro é uma boa pessoa e teve uma atitude honrosa, então vamos agora olhar para a frente. Eu podia ter dito, sabe o quê? Olha, o primeiro-ministro estava cansado, doía-lhe as costas, combinou com a mulher e passar um ano sabático, pronto. E, portanto, nós agora temos que nos resolver, temos que fazer um governo novo, mas nas calmas. Primeiro, o orçamento, para o dinheirinho vir e tal. Porquê é que eu acho que é um nojo? Então, o topo dos topos do governo estão chamados à justiça. Portanto, o primeiro-ministro ao Supremo Tribunal. Os outros estão investigados e o presidente fala como se aquilo fosse uma coisa normal. Olha, vamos ali tomar um café e um bolinho, um pastel de natas e vamos em frente, está a ver? Vamos em frente. Eu estou indignado. Agora, deixa-eu repetir o seguinte. Todas estas pessoas, é evidente que não deviam estar em cargos políticos. Porque eles estão lá, já sabíamos para quê.
Agora eu repito aquilo que eu disse. As pessoas estão muito preocupadas porque foram assim inclinadas, ensinadas, guiadas pela mídia para ver se é mesmo verdade que ele tinha lá o dinheiro, não tinha, que tinha a droga, não tinha, que tinha não sei o quê. Isso é detalhes que não têm grande importância. Porque se você disser assim, espera lá, o que é o mais importante? Qual é o grande crime do primeiro-ministro? Qual é o grande crime dos outros? É este que eu acabei de dizer. Eles têm que fazer o trabalho conforme vem na Constituição. Eu pergunto, você que está em casa, tem hospital? Se alguém da sua família precisou de urgência e estava aberta? Não estava. Você conhece alguém que foi despejado da casa? E onde é que ele está? Está em algum bairro que o governo é obrigado a fazer há muitos anos? Não. Você tem professores nas escolas? Não. Então, essas pessoas são criminosas. Do pior crime de todos, que não é ter droga lá em casa, nem ter o dinheiro lá em casa. É que ele não faz o que está aqui. E, felizmente, a lei diz que esse é crime punível de 1 a 5 anos. Ele não está a fazer o trabalho, ele tem que ser condenado por este crime que é o maior. O tempo, como sempre, está contra nós. Temos apenas cerca de 2 minutos e meio para falar. Quero perguntar agora ao líder religioso da Igreja Maná, que lançou uma plataforma, termino como comecei, que lançou uma plataforma e que 48 horas depois o governo cai. Uns dirão que foi coincidência, outros dirão que foi um ato de Deus. Como é que vê tudo isto? É evidente que as pessoas que são de Deus estão tão cansadas que nós fizemos uma campanha de orar e pedir ajuda a Deus e, portanto, nós vemos isso dessa maneira. Mas outros acham que é coincidência. O que ele quer dizer é, tanto faz se é de Deus ou se não é de Deus, o importante é que isto deu origem a com esta reviravolta toda, deu origem a um começo novo. É uma oportunidade. Portanto, os portugueses têm que pensar assim. Se eu antigamente, eu pessoalmente, não votava, agora vou votar. Porquê? Agora eu vejo o fim do túnel. Eu vejo que alguém, como juiz, vai pôr esta gente na linha. E, portanto, se eles vão pôr esta gente na linha, de certeza que vai vir para o governo, não é verdade? Pessoas que vão ter medo de ser presas e, portanto, vão trabalhar a nosso favor. Portanto, para mim, é um começo novo para Portugal. É uma oportunidade também de ajudar as pessoas de outra maneira. A plataforma Você é que Decide vai também adaptar-se? Absolutamente. Veja uma coisa. Quando eu estou a falar ao nosso povo para evangelizar, falar de Jesus, eu digo assim, se alguém está ali à porta de um supermercado, cheio de fome, a cheirar mal, sem a barba, sem fazer a barba, a pedir fome, não lhe fale de Deus, dê-lhe de comer, homem. Ele não precisa de Deus agora, ele precisa de comer. Ora, se o povo não tem casa, não tem hospital, não tem escola, vamos dar isso. Como? Ensinando eles, na nossa plataforma, né? igrejamaná.com, o que é que ele pode fazer usando instrumentos jurídicos para obrigar os governantes a dar aquilo que é nosso. Então imagino que vamos ter novidades também nessa plataforma de outras coisas a acontecer. Sim, já temos muitos pedidos de ajuda e já conquistamos muitas coisas. Agradeço-lhe por ter dado o seu tempo. Voltaremos para a semana para mais um Verdade ou Mentira. Quero dizer aos nossos espectadores que estamos aqui semanalmente ao sábado, às 22 horas, para discutir um bocadinho da atualidade, saber que verdades se escondem por detrás de que mentiras. Nós estamos disponíveis nas redes sociais, onde pode ver tudo o que estamos a fazer, pode rever alguns dos comentários e pode também sugerir perguntas, questões a fazer ao engenheiro Jorge Tadeu. Muitas temáticas têm surgido, alguns temas vão ser falados nos próximos programas, por isso aproveito esta oportunidade também de trazer à viva voz as perguntas que têm dentro de casa. Até para a semana e não se esqueça, procure sempre a verdade por detrás da mentira.